Agradeço novamente pela oportunidade de falar a todos que acompanham o Espaço Miguel Torga. E hoje vamos falar sobre o conto Leproso, essa história forte e angustiante, cujo título causa um impacto e um certo incômodo em nós leitores. A história está no livro Novos Contos da Montanha, publicado pela primeira vez em uma edição de autor de 1944. E a edição atual da Don Quixote traz 3 prefácios do Torga: o da segunda edição, de 1945, o da terceira, de 1952, e o da quinta, de 1966. E falando brevemente sobre os prefácios, antes de entrar na história, a gente pode tirar pelo menos 2 conclusões. Então, a primeira é que, ao longo dos anos, os contos são revistos à exaustão, como é de costume nos livros do Torga, porque o autor sempre buscava pela expressão perfeita, pela palavra certa. E depois, pelos prefácios, a gente percebe que os contos que virão têm uma forte crítica social, lembrando que na época Portugal estava sob regime salazarista. E nos prefácios, o Torga apresenta a montanha como uma região marcada pela miséria, pela fome, pela ignorância e pelo desespero, e castigada tanto pelas condições da natureza árida, como pelas condições sociais. É nesse contexto que surge para nós o conto Leproso, que trata da realidade tão crua das personagens de Loivos. A personagem principal, o Julião, ele sofre com a doença de lepra, ou hanseníase, e vai ser estigmatizado e perseguido por sua condição. Então, a cena que abre a história se passa em uma cave, a personagem Margarida está servindo um caldo e sardinha para os homens ali, até que o Julião encosta com o dorso da mão no seio da Margarida. E ela fala: "Ó meu leproso dos infernos, olha que eu atiro-te o cesto ao focinho." E aqui a gente já tem uma primeira ideia desse estigma, que é a aproximação do doente ao animal. Ela fala focinho. E nesse momento é como se o Julião ele tivesse uma epifania e se desse conta da sua condição, né? Houve um estalo na sua consciência e ele recebe a palavra leproso como uma trágica sentença de condenação. Depois desse primeiro episódio com a Margarida, a notícia sobre a doença se espalha pela aldeia, que começa a excluir o Julião do convívio social e ele passa a ser visto como um inimigo repelente. Então ele vai pedir trabalho e negam, batiam a porta na cara dele de maneira cruel, espantavam o Julião dos lugares como se ele fosse um bicho. E diante desse estigma, então, ele é condenado ao ostracismo pela aldeia, ele não consegue trabalho, já não tem amigos e é expulso, né, dos lugares. O ostracismo que vem, inclusive, da palavra grega ostrakon, que na Grécia Antiga era um caco de cerâmica em que os atenienses escreviam o nome de uma pessoa que queriam banir da cidade, depois colocavam no vaso como uma votação, né? Que é exatamente isso que acontece no conto. Não existe uma votação real, mas um pacto silencioso de exclusão entre as pessoas de Loivos em relação ao Julião. Durante esse processo, o Julião ele passa por um misto de sentimentos, então ele sente raiva, tristeza, aceitação, solidão, até que um dia o Januário o aconselha a ir buscar um médico. Então ele vai até o médico e o Julião pergunta: "Sempre é lepra?" E o médico que analisou a imagem dele diz: "Pois é, infelizmente é." E diz que não há o que fazer, e a consulta se encerra assim. Ao mesmo tempo, então, que há uma transformação externa, visível, do corpo e do rosto do Julião por conta da doença, se processa também uma mudança interna nele. Então, ele passou por diversos sentimentos e ele passa a ter um maior apego à vida, uma vontade grande de viver. Mas além dessa gana de viver, nasce e cresce no Julião também uma raiva funda de Loivos. Ele passa a achar que sofreu com um aviltamento injusto por parte da aldeia. Então ele vai sendo consumido por esse ódio daquelas pessoas que eram suas companheiras e de repente passam a tratá-lo como um bicho. Até que um dia uma senhora recomenda que ele tome um banho de azeite para se curar. Ele compra o azeite, não em Loivos, mas uma região próxima, e toma o banho. Mas é claro que o banho não funciona, e isso faz com que ele queira reaver o dinheiro gasto no azeite. Então, movido ainda pelo ódio de Loivos, ele decide vender o azeite no qual ele tomou banho. Ele coloca na mesma vasilha que ele tinha comprado e decide vender para o Nunes, que tinha uma loja, e ele era uma pessoa de quem as pessoas compravam em Loivos, né? E a vida segue.
até que começa o boato de que o azeite do Nunes, que já tinha sido vendido e consumido pelas pessoas de Loivos, era o mesmo azeite no qual o Julião tinha tomado banho. E a notícia se espalha por toda a aldeia e deixa as pessoas desesperadas, com nojo, com vontade de arrancar o estômago. As pessoas já se sentiam contaminadas. Então Loivos fica com uma raiva descomunal do Julião, fica com sede de vingança. Enquanto isso, o Julião vivia ali pelas redondezas, ele tinha medo de voltar para Loivos, porque ele sabia o que ele tinha feito e tinha medo da reação das pessoas. Mas ele já está muito debilitado, sente que vai morrer, então em um agosto quente e seco, ele decide voltar para a cidade natal justamente para morrer ali. Ele volta completamente desfigurado, e quando ele chega em Loivos, a Zulmira vê, grita e a notícia da volta do Julião se espalha, o que desperta a ira das pessoas ali, que começam uma verdadeira perseguição e vão atrás dele, e ele foge, né, se esconde num matagal, mas conseguem ver que ele entrou nesse matagal e decidem tacar fogo na mata para eliminá-lo. Embora nem todos ali estivessem totalmente de acordo com essa decisão, há uma hesitação de alguns, mas a pressão da comunidade e o instinto de proteção acabam sendo imperativos, né? O conto diz que foi uma embriaguez de vingança e animalidade. Então, enquanto eles viam o fogo queimar, os habitantes de Loivos uivavam, gritavam, praguejavam, possessos de crueldade. Um alarido de festa circundava o incêndio. Enquanto isso, o Julião tentava fugir, lutou até o fim, no instinto de sobrevivência animal mesmo, ele ganhou uma vitalidade e uma força nesse fim, que ia na contramão da sua figura moribunda, mas ele fica cercado pelo fogo e acaba morrendo. E essa é a história, então, do conto leproso. E o que prevalece no conto é mesmo o instinto de sobrevivência, que faz com que essas personagens tenham atitudes pouco nobres, tenham medo que leva as pessoas a atitudes extremas, né, e até irracionais. O Julião, ele é movido por um instinto de sobrevivência também, mesmo voltando a Loivos para morrer, ele foge quando percebe que está sendo perseguido. E as paixões humanas são vividas muito à flor da pele por essas personagens de Loivos, né? No conto, a gente tem a denúncia da miséria humana do lugar, e não à toa, no prefácio da terceira edição de 1952, o Torga ele diz retratar a penitente grandeza destes irmãos serranos, que se purificam com o sofrimento universal num purgatório de chamas transmontanas. E essa imagem das chamas é bem representativa para o conto também, né? Então as personagens, elas estão condenadas à sua condição, e a história, ela traz um retrato muito cru daquela realidade. Mas como sempre na obra do Torga, isso é símbolo de uma realidade maior, que não está circunscrita ao contexto transmontano. O conto ele fala da região de Loivos, mas trabalha com questões que a gente vê, inclusive hoje, como a brutalidade e uma violência irracional. E você também tem colocado a questão da exclusão e do estigma social, como aquela comunidade exclui o Julião cruelmente, mesmo quem cresceu com ele, quem era amigo, não importa. Aqui se coloca o efeito manada, né, que está ligado diretamente ao estigma social, porque alguns excluem, então todos acabam excluindo e querendo a eliminação do outro, porque é disso que se trata o conto, dessa vontade de eliminação do outro, do diferente, do desconhecido. O tema do estigma, da discriminação e da eliminação desse outro, não se limita à doença, né, a hanseníase, ele que entra mais como um símbolo da ideia de exclusão de qualquer natureza, que foi o que já aconteceu com a saúde mental ou até com o HIV na década de 1980, né, só para citar 2 exemplos. Então, o conto traz também essa ideia de como o medo e a ignorância andam de mãos dadas, e essa ideia de até onde a ignorância pode levar também é bastante apropriada para os nossos dias, né? Então, o conto ele é praticamente uma análise sociológica e comportamental em forma de literatura, mas, por outro lado, ele não é maniqueísta e nem pretende ser panfletário. E esse é um traço forte de originalidade dos contos do Torga, porque embora você tenha esse aspecto social muito marcado e até a denúncia social ali, o conto ele consegue humanizar muito as personagens, né? E não cai num maniqueísmo simplista,
traz complexidade e uma fundura humana para as histórias, né. Às vezes as descrições do Julião aproximam da figura de um bicho, às vezes aproximam de elementos da natureza, né, no final existe um pouco a fusão entre o corpo dele e a mata queimada, mas tem uma dimensão humana muito forte nessa personagem, o que faz, com que seja impossível não se compadecer dessa figura, que é justamente aquilo que o Torga propõe no prefácio à segunda edição, de 1945, no qual ele se dirige ao leitor. Então ele faz um apelo a nós para que não sejamos leitores do pitoresco ou do estranho, mas sensíveis criaturas tocadas pela magia da arte e chamadas pelos imperativos da vida. Então ele se diz envergonhado, né, por, nas palavras dele, representar o ingrato papel de cronista de um mundo que nem eu podia ler. A partir disso, ele nos dá uma responsabilidade para nos comovermos com as histórias e termos compreensão e amor pela sorte áspera destes nossos irmãos, nos responsabilizando, então, na salvação da casa que, por arder, nos deslumbraria os sentidos. Então, Torga ele tinha uma profunda consciência sobre o seu papel de escritor, que, embora não fosse lido por suas personagens, ele era um agente que podia dar voz a elas para que o mundo as conhecesse e tivesse contato com a sua realidade. Bom, e esse propósito, então, se cumpre no conto O Leproso.